Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que eu venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, por que está ela inutilizando a minha terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus se utiliza da tragédia humana para nos fazer uma catequese a respeito do que é que a gente tem que, extrair, absorver diante do mal. E, sobretudo, do mal inexplicável. Então, naqueles dias ali aconteceu algo muito trágico. Foram falar para Jesus, contar daquele dia, enfim, daquela semana, não sei, a respeito de alguns galileus que foram assassinados por Pilatos. E não só assassinados, houve ali um grande sacrilégio. Pilatos manda matar aqueles homens e mistura o sangue deles com os sacrifícios que eles estavam oferecendo a Deus. Então, uma grande blasfêmia, uma grande tragédia. Pessoas que indo rezar são assassinadas e mortas. Então a cabeça da gente fica sem entender um negócio desse, né? Como diz o outro, fica bugado. O cara vai no templo rezar, vai lá fazer o sacrifício a Deus. Deus não está ali para proteger ele desse monstro Pilatos e ainda permite uma morte tão trágica onde o sangue vai ser misturado, né? Então o que a gente deveria querer saber numa hora como essa? E aí começam as perguntas inúteis. Começam as perguntas que não têm resposta. Perguntas inúteis e perguntas sem resposta é bom não fazer muitas vezes, não. Porque se você se demora na pergunta inútil, na pergunta sem resposta, você vai perder a fé. Você vai perder a esperança. A gente perde a doçura. E a gente começa a se aproximar do mal. Muitas pessoas foram para o mal, se tornaram más, se distanciaram do bem. Por quê? Porque ficaram repetindo pergunta que não tem resposta. E quando fica repetindo pergunta que não tem resposta, o coração da gente fica mal também. O nosso coração se desvia. E aí então Jesus vai responder a notícia colocando uma pergunta. Vós pensais que esses galileus que morreram desse jeito eram mais pecadores do que os outros galileus que conseguiram se safar dessa situação? E por dentro, todos eles responderam sim. Vai ver que é porque são mais pecadores. E Jesus respondeu: eu vos digo que não. Eu vos digo que não, eu vos digo que tem muita gente boa morrendo de jeito trágico e muita gente boa sendo livrada da tragédia, como tem muita gente ruim sendo livre da tragédia, mas também tem gente ruim morrendo de modo trágico. Essa não é a questão que cabe ao ser humano, não é a questão que me cabe. Eu não sou Deus, então essa pergunta não é minha, essa avaliação não é minha. Mas olha o que Jesus está dizendo: tem muita gente boa passando por situação difícil, até mesmo injusta. Tem muita gente ruim que não está sofrendo nada. Mas também tem muita gente ruim sofrendo e tem muita gente boa não sofrendo. Então olha lá a pergunta de Jesus. Vós pensais que esses aí que foram vitimados por essa tragédia, que tiveram esse azar profundo de estar ali naquele dia, naquela hora, vocês acham que eles são mais pecadores? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Morrer todos do mesmo modo, óbvio que não é morrer na mão de Pilatos. Morrer todos do mesmo modo é a morte e violência, é o inferno. Então veja bem, para aquelas testemunhas daquela notícia triste, para aquelas pessoas que estavam talvez empolvorosas, onde é que está Deus? Por que isso acontece? Coitadinho dos meninos, tanta gente ruim que podia ter morrido num lugar, mas não morreu no lugar. Essa pergunta não nos cabe. O que nos cabe? Nos cabe um aviso então. Se você não se converter, vai morrer. Não na mão de Pilatos.
vai morrer um dia na mão do demônio, no inferno. Portanto, quando a gente assiste uma tragédia, tem notícia de uma tragédia, o que Deus espera de nós? O que nos é possível diante daquilo que a gente nem sabe responder? O apelo à conversão. O apelo à conversão. Quando a gente vê que pessoas boas sofrem, a gente vê o limite do ser humano e o quanto a gente nem é tão especial assim, né? Quando a gente vê que pessoas más também sofrem ou não sofrem, quando a gente vê que num acidente alguém morre e o outro nem arranha a testa, no mesmo acidente, a gente vê o limite do humano e o quanto a gente não é do tamanhozão que a gente pensa, o quanto a vida é frágil e breve, e aí a gente tem que se perguntar, eu já estou pronto para morrer? Eu já estou pronto para cair na mão de um Pilatos? Graças a Deus que não caí, mas e se tivesse caído? E se vier a cair? Portanto, meus irmãos, as tragédias, as coisas às vezes assim que nos escandalizam bastante, que nos questionam bastante, para nós o que importa é tentar encontrar não naquela coisa, mas em mim, o que é que falta converter ainda. Se a minha alma já está desperta, se eu já estou no prumo com Deus, né? É a única coisa que o ser humano pode se perguntar. As outras perguntas não têm resposta. E aí Jesus emenda uma outra história, né? Quando ele, ali no versículo 4. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé bum, caiu sobre eles. Imagina uma torre tombando e o povo correndo. E muita gente escapou da torre. Correu quando a torre bum. O sujeito olhou e graças a Deus. E às vezes era um safado sem vergonha, mas ele tinha perna, tinha joelho. Às vezes o sujeito que ficou esmagado debaixo da torre era um santo, mas era gordo, tinha pino no joelho, não correu, morreu. Deu errado para ele, deu ruim, deu azar, né? Deu azar. E essa história é muito famosa para o judeu, porque está lá no Antigo Testamento, na Bíblia que você não lê. E aqueles 18, quando a torre cai sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém que não estavam nem ali, nem perto, ou que conseguiram correr e escapar? Eu vos digo que não. Portanto, meus irmãos, será que Deus me ama? Será que Deus me vê? Isso é pergunta de criança, mimada, boba. Portanto, quando o sucesso alheio me coloca em crise de fé, eu ainda sou criança. Portanto, quando o mal não acontece na vida do outro, e isso questiona a minha fé, eu sou criança e sou criança ruim, né? Eu sou criança e criança ruim. Quando a gente começa com esse discurso de que aquele mal deveria ter acontecido com o fulano e não com a fulana, a gente está indo para o lugar de Deus. Esse lugar não é nosso. Então olha o que diz Jesus ali, eu vos digo que não. Muita gente boa morreu esmagada debaixo daquela torre, mas também teve gente ruim que se esmagou debaixo da torre. Não é possível que esses 18 eram 18 gente muito ruim ou 18 gente muito boa. A coisa é sempre muito misturada, né? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqui está de novo, meus queridos. O que eu tenho feito, o que temos nós todos feito, o que temos feito com os livramentos que Deus nos dá. E entre Pilatos e torre que cai, a gente saiu, viveu uma pandemia. Quantas pessoas morreram? Quantos dos nossos morreram? Nós não. E o que a gente fez com essa torre que caiu sobre o mundo, sobre o Brasil, e não caiu sobre 18, caiu sobre quase 700 mil, mas não caiu sobre nós. Nós estamos aqui e nós nos convertemos. E daqueles que talvez foram muito livrados mesmo disso, né? Teve gente que quase foi, né? Quase foi. A unha do Pilatos arrancou um fiozinho da roupa ali, quase foi. Se converteu, não se converteu. E aí nós ouvimos a primeira leitura aqui da carta aos Efésios, São Paulo falando bonito da graça de Deus. E aí ele vai falando da graça hoje a respeito e em função do corpo de Cristo, que é a igreja. Versículo 12, Efésios 4:12, assim, Cristo, ele capacitou, Deus Pai capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, né? E aí então ele começa a falar do papel da igreja na nossa vida, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, até a estatura de Cristo. E Paulo está dizendo que a gente chega à estatura de Cristo, ao homem perfeito, ao conhecimento de Deus, à unidade da fé, todos juntos no corpo de Cristo. Portanto, unidos à igreja. Vamos lá, a torre caiu, eu fui livre daquilo. A torre caiu e muita gente boa não foi livre, até me assustou, me escandalizou, coitadinho dele. Então vamos lá, Pilatos resolveu fazer um morticídio, muita gente morreu e aquilo me escandalizou. Pilatos resolveu fazer um morticídio e aquilo até questionou minha fé. Então a pergunta que fica para mim é, eu estou unido ao corpo de Cristo? E o corpo de Cristo é a igreja.
E aí, meus irmãos, se vão mesmo fechar as igrejas depois das eleições, olha, se fechar, eu acho que vão conseguir fazer um estrago menor do que o planejado, se é que planejam, porque não precisou governo nenhum para o povo deixar de vir na igreja. Isso é uma tristeza, não é? Olha, se for para fechar a igreja, eu acho que não vai ter tanta gente do lado de dentro tentando impedir que ela feche. Você não concorda comigo? Olha para sua casa, olha para sua família. Olhemos para os nossos, olhemos para a nossa comunidade, olhemos para a nossa cidade. Se a igreja for fechada, do lado de dentro, infelizmente, já tem pouca gente querendo que ela não feche. Depois de Torre que caiu, depois de Pilatos que passou, depois de pandemia. E aí, olhando para a nossa vida, às vezes você tem notícia, como eu tenho notícia, fulano, você morreu. Acha? Do quê? Infartou. Infartou. Por que você não infartou? Você pediu para não infartar? Na hora que você vai dormir à noite, você dá corda certinho aqui no coração, né? Fala, ó, filha da mãe, você bate a noite inteira, hein? Que amanhã cedo eu te quero funcionando. Não tem isso. Tá sabendo, fulano, o que aconteceu? Capotou o carro. Mas, gente, sério, capotou, mas o que aconteceu? Não sei, acharam. E aí, nisso tudo, unidos ao corpo de Cristo, se a gente não se une ao corpo de Cristo, segundo Paulo, a gente não chega à estatura de Jesus, a gente não amadurece, a gente não fica grande, a gente não chega ao estado do homem perfeito, a gente continua nas nossas imperfeições pro resto da vida patinando, a gente não chega ao conhecimento da fé, e tudo isso está no corpo de Cristo. E isso foi bem mal profetizado, né? Bem mal profetizado. Eu fiquei do lado dos pessimistas realistas e acertei na minha aposta, né? Não, padre, quando tudo isso passar, o senhor vai ver, não vai dar para quem quer. O senhor vai ver, o pessoal vai voltar assim. O pessoal está com saudade de Deus, está com saudade da igreja. Eu nunca consegui acreditar nisso. Nunca consegui ter um dia dessa ilusão. Respeito quem teve, mas eu nunca consegui. E aí, ó? E aí? Não é verdade? Tem igreja que nunca mais encheu seus bancos nenhuma vez. E é perto de nós isso. É perto de nós, não é do outro lado dos continentes do mundo, não. É pertíssimo de nós. Então as pessoas não se perguntam pelo seu relacionamento com a igreja. E o que é a igreja, meus irmãos? Ela é o corpo de Cristo. Então a igreja não é só 4 paredes. E qual é o horário que fica melhor para eu ir lá? A igreja, a nossa presença, participação e comunhão com os sacramentos da igreja, a igreja ela é corpo de Cristo. A igreja ela é algo místico, ela é algo espiritual, junto com o visível, mas para além dele. Mas nunca sem o visível, porque se é corpo, o corpo tem que ser visto. Não pode ser corpo se é algo totalmente invisível. Não pode ser corpo se ela está totalmente despedaçado, cada um num horário, cada um de um jeito, cada um da sua forma. É corpo, é visível. Mas isso que é visível é místico, é uma realidade profundamente espiritual, né? E aí Paulo vai dizer, versículo 14: assim não seremos mais crianças, ao sabor das ondas, arrastado por tudo que é vento de doutrina, ideia, ludibriado pelos homens, induzidos ao erro. Não ser mais como criança que vai cada hora para um lado, né? Que muda de gosto. Criança não é assim? Chora, 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 faz birra, faz escândalo, fica com febre por causa de um brinquedo. Aí você vai lá e dá. No outro dia, cadê o brinquedo? Nem ela sabe onde está, já quebrou, jogou fora, ficou lá fora, dormiu na chuva. Assim não seremos mais como crianças, ao sabor das ondas, dos ventos. A maturidade da fé. Então vamos lá, aconteceu uma tragédia, tragédias acontecem, graças a Deus eu fui livre. Meu Deus, fulano tão bom, não foi livre. Quais são as perguntas que a gente tem que fazer? Qual é o fruto que isso tem que me trazer? A unidade com o corpo de Cristo, a maturidade na fé, deixar de ser criança ao sabor das ondas, seja em matéria aqui, do que Paulo está dizendo, em matéria de fé, mas também ao sabor das ondas em muitas outras coisas da nossa vida. Às vezes a gente muda de ideia, de foco, muito rápido. A gente não termina nada do que a gente começa. Ao sabor das ondas. Pulando de igreja em igreja, Paulo? Pode ser, também. Mas pulando de emprego em emprego, pulando de relacionamento em relacionamento, pulando de amigo em amigo. Ao sabor das ondas. Quer muito, quer muito, quer muito, no outro dia não quer nada. Vai da paixão ao ódio. Paulo está dizendo, deixar de ser criança. O adulto sabe o que quer e fica ali. Até alcançar. Sabe que tem fase que tem momento, não é assim? Quantas pessoas ao sabor das ondas? É insuportável conviver com quem é o sabor das ondas. É insuportável conviver com quem hoje está soltando fogos de artifício porque vai fazer um curso, fazer uma coisa. Dali uma semana, o professor é ruim, é difícil, tem que acordar cedo, é longe, o ônibus não chega. Ah, meu filho, ao sabor das ondas, o que você quer agora então?
Então todos os sofrimentos da vida humana nos fazem também pensar a nossa perseverança em outros assuntos, tantos e outros, né? Que não só a fé, mas sobretudo ela, né? E aí diz Paulo no versículo 15, motivados pelo amor, queremos nos ater à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Crescer aqui, ó, em tudo. Não só na fé, também na fé, a partir da fé, mas em tudo. E aí ele vai dizer no versículo 16, graças a ele, Jesus, né, o corpo coordenado e bem unido, o corpo aqui é a igreja, por meio de todas as articulações que o servem, ou seja, os dons, os carismas e as pessoas, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada membro. Cada um de nós é um membro, tem uma atividade, cada um de nós coopera, e cada um de nós recebe dessa cooperação através da vida do irmão, para a edificação no amor. E é por isso então que estamos falando do corpo de Cristo, que é a igreja, que o salmo de hoje é o Salmo 121, refrão, versículo 1. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E é aqui que está. Qual é o outro e mais um apelo das tragédias dessa vida, que é tão frágil e não é definitiva, porque nós nascemos para a eternidade? Despertar em nós uma alegria pela casa do Senhor. Quando a gente vai vendo o quanto a vida é frágil e suscetível a males tão feios e dolorosos, isso precisa voltar a causar em nós alegria pela casa do Senhor, que é o refrão do Salmo. E aí então voltando ali no Evangelho, se não se converter, todo mundo vai ter morte muito trágica, que é essa morte espiritual. E aí então versículo 6, Jesus conta uma parábola, para terminar de aprofundar essa questão da conversão, que é a parábola da figueira. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Esse homem é Deus, a vinha é a igreja e a figueira sou eu, a figueira é você. Bate no peito para você acordar e falar, a figueira sou eu. Fala para quem está do seu lado, a figueira é você. Bate no peito que você é figueira. Você adora doce, agora vai fazer essa cara de charme aí. A figueira está plantada na vinha. A vinha é o reino, é a vida. Mas sobretudo a vinha é uma imagem da igreja. Então esse lugar onde cabem muitas árvores, muitas plantas e muitas figueiras. Muito bem. Foi até ela procurar figo. Se tem figueira, devia ter figo, né? Deu vontade de comer um figozinho. Vou lá, viu a figueira, nossa, salivei, vontade de comer um figo. Foi até ela, cadê figo? Não tem figo. Não encontrou figo. Versículo 7. Então disse ao vinhateiro, o responsável da vinha, Jesus, o sumo e eterno sacerdote, o nosso intercessor. Já faz 3 anos, ou seja, não é a primeira vez, não é a segunda. Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e não encontro. É Deus, Pai, conversando com Jesus. A seu respeito, a meu respeito. De novo eu vim procurar figo, fruto. Os frutos do Espírito, Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito Santo. Está lá para você ler depois. Já faz 3 anos, não dá fruto. O fruto da nossa conversão, sobretudo o grande capítulo, né, de São Mateus, o capítulo 5 de São Mateus, o capítulo da bem-aventurança. Já faz 3 anos que não fica bem-aventurado. Já faz 3 anos que não fica espiritualizado, né? Já faz 3 anos que eu venho aqui, nunca tenho figo, corta. Por que está inutilizando a terra? Inutilizando a igreja, inutilizando o dom, inutilizando o carisma que recebeu, a capacidade que recebeu. Por que está inutilizando? Corta, joga fora, taca fogo. Ele, porém, respondeu. Ele quem? O vinhateiro, o responsável da vinha. Que é quem? Cristo, a cabeça da igreja. Jesus, hoje, na hora que a gente acordou, falou assim para Deus Pai, corta não, dá mais um dia para ele. Vamos dar esse sábado para ele. Deixa, Senhor, a figueira mais 1 ano. 1 ano. Vou cavar em volta, vou colocar adubo. E parece que Jesus não está muito animado com você, não. Nem comigo. Pode ser que dê resultado o que eu vou fazer. Pode ser que venha a dar fruto. Pode ser. Eu não garanto não, Pai. Eu não garanto não. Pode ser que dê fruto o que eu vou cavar e o adubo que eu vou jogar. Se não der fruto, porque pode ser que não dê, então tu a cortarás. Gente, nós precisamos cooperar. Nós precisamos cooperar. Cooperar. É uma palavra com 2 Os. Cooperar. Operar. Fazer. Trabalhar. Operar. Operação. Cooperar. Operar junto. Até o médico, às vezes, que vai fazer algo em nós, um enfermeiro no posto de saúde, pede a nossa cooperação, não é? É ele que vai fazer em mim. Uma injeção,
um corte, uma incisão, uma intervenção. Mas ele fala assim, ó, você precisa cooperar, não se mexe. Aguenta aí, não é isso? Senão você coopera comigo. Cooperar. Ou seja, Jesus está dizendo para você e para mim, eu vou te cavar, eu vou te adubar, mas você precisa fazer isso junto comigo. Coopera. Opera junto, do teu tanto, do teu jeito, nem que seja talvez tudo que você tenha para fazer, ficando quieto, parando de reclamar, de blasfemar e de dar chilique. Mas deixa a operação acontecer. E é Jesus intercedendo por você e por mim. Senhor, deixa mais um ano, vamos dar mais um ciclo, um tempo. Agora presta atenção comigo. Jesus sentenciou a coisa então aqui no 4. Faz 3 anos que não dá fruto. Vamos dar mais um ano, 4. Quando fechar 4, a gente vê se corta, se continua ou não. Ou seja, o que a gente precisa entender? Que Jesus é misericordioso, que a graça de Deus é maravilhosa. Mas veja, meus irmãos, às vezes a gente já passou do meio. Até Jesus está concordando que depois de 4 anos, ou se não deu certo, corta. Olha só, nós precisamos cooperar. Lá naquela vez em que a gente caiu, então, feio naquele pecado, mais uma vez. Lá naquela situação que feriu tanto a gente ou a nossa família, dentro de um tempo, e eu sei que você está entendendo aqui que mais um ano, 4 anos, não é esse ano civil nosso. Eu sei que você está entendendo isso. Mas veja, é um jeito da gente entender que a gente já passou do meio nesse caminho. Veja, o homem não falou, não, mas também só 3 anos, dá mais 7 anos aí, daqui 7 anos a gente volta e vê, porque 10 anos. Não, mais um ano, ou seja, não é tanto tempo assim, é pouco tempo. Ou seja, a maior parte do tempo já passou, ficou pouquinho tempo. Mas é um olhar de esperança sobre você e sobre mim. Jesus falou, eu vou cavar, eu vou adubar por mais um ano. Um ano é muito tempo, gente, quanta coisa dá para fazer num ano. Meu Deus do céu, um ano bem vivido, a vida muda bastante. E é Jesus tentando nos adubar, tentando nos cavar. A torre que cai, o Pilatos que chega, também é um jeito de Deus cavar e adubar a gente, mas a gente precisa cooperar. Porque olha o que Jesus disse, pode ser, eu não garanto. Pode ser que dê fruto. Pode ser que não dê fruto. O ser humano precisa cooperar com a graça, operar junto. Mas o desejo dele é que dê certo. Se ele não quisesse que desse certo, ele não tinha nos acordado hoje de manhã, né? Se ele não quisesse que desse certo, ele não teria talvez nos livrado de quantas torres caíram tão perto de nós e não nos tocaram. Se ele não quisesse que desse certo, ele não teria nos livrado de tantos Pilatos. Quantos foram seduzidos, atraídos e alcançados por um Pilatos? Isso não aconteceu com você e comigo? Por que não? É graça, é livramento para que a gente venha a dar fruto, mas sem inutilizar o Espírito de Deus, sem inutilizar a terra, a igreja, o chamado. Portanto, queridos, vamos cooperar e vamos cavar e adubar juntos, né? Em primeiro lugar, a nós mesmos. Cavar e adubar, em primeiro lugar, a nós mesmos. A gente sabe das nossas fragilidades, a gente tem que se conhecer o suficiente para saber onde é que tem que cavar e o que é que tem que adubar. A gente precisa saber da gente mesmo. E em segundo lugar, a vida do nosso próximo. Esse evangelho também nos ensina, então, a termos misericórdia dos outros. Vamos dar mais um ano, vamos dar mais uma chance, vamos cavar mais um pouco, vamos adubar mais um pouco, vamos perseverar na oração, vamos tentar rezar um pouquinho mais, vamos ver se dessa vez, agora. O ser humano precisa ter esperança e esperançar, né? As coisas que faz, que vive e as dores que sente, porque senão a vida não funciona. Mas é um evangelho de misericórdia, de esperança e, sobretudo, de responsabilidade, de cooperação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.